Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então continuar aí com este capítulo agora na segunda parte. E agora a gente vai falar então do metal, né? Que faz parte de um material reciclável e na sequência a gente vai falar então do plástico. Então, olha lá, o principal metal, né, que é reciclado no Brasil hoje, a gente sabe que é o alumínio. Ele é extraído de um minério conhecido como bauxita. Ele é resistente à corrosão, ele é muito utilizado na fabricação de panelas e latinhas de bebida por sua, devido também à sua leveza e à sua resistência. Então, ele tem características importantes. Ele é muito utilizado na fabricação também de peças de aviões. Aí a gente tem um outro metal, por exemplo, o ferro, que é um dos metais mais conhecidos e utilizados aí então pelo ser humano, porque quando ele é aquecido e misturado com carvão, ele transforma-se em aço, que é uma liga metálica, porque eu tenho o ferro e eu tenho o carvão, então eu tenho o aço, né? Isso aí é usado em inúmeros produtos, desde latas de conserva, né, alimentos, panelas, peças de automóveis, mobílias e assim por diante. E aqui nós temos então, ó, alumínio prensado pronto para reciclagem e as folhas de Flandres. As folhas de Flandres são usadas na fabricação de latas de conserva. São feitas de folhas de ferro, então eu tenho uma camada de ferro e aço, revestida aí por uma fina camada de estanho, que também é um outro metal, tá? Para que a lata não enferruje, então o que poderia contaminar os alimentos. Por isso que a gente no mercado não deve comprar latinhas que estejam estufadas ou amassadas, porque elas podem então influenciar essa camada protetora do alimento, tá? Além desse do alumínio e do ferro, a gente tem outros metais que também são, né, utilizados. O ouro, o chumbo, a prata, o cobre, são todos metais que podem ser reutilizados, tá? Vamos ver agora dos metais quem pode e quem não pode ser reciclado. Então, produtos recicláveis, latas de folhas de Flandres, como de óleos de achocolatados, de leite em pó, latas de alumínio, como de refrigerante, cerveja e sucos, o aço, no caso os talheres, armações de óculos, embalagens de alumínio para transportar alimentos, né? Chapas de metal, papel alumínio, sucatas de construção, como janelas, portas e assim por diante. E o que não pode ser reciclável são os clips, os grampos, esponjas de aço, né, que a gente usa na cozinha, taxinhas, pregos e canos, tá? Isso não pode ser reciclável, pelo menos até o momento. E aí a gente tem o plástico, né? Os materiais chamados plásticos, eles começaram a ser produzidos então é, no século XIX. Os primeiros plásticos eles eram feitos de substâncias vegetais, como a celulose. Contudo, hoje a gente utiliza muito o petróleo, né, que é um recurso natural não renovável. E a gente sabe, que a gente já viu, que o petróleo, né, dentro do petróleo tem vários derivados. Um deles é o plástico, mas tem a gasolina, tem o diesel e assim por diante. Algumas dessas frações são usadas então como combustível, né, no caso do petróleo. A gasolina, o óleo diesel, o nafta, né, pode ser então utilizados aí no processo de refinamento. Passam, na verdade, pelo processo de refinamento, para que aí a gente possa, né, ter os compostos como o plástico nas indústrias. Então, o plástico é um material que tem origem do petróleo, é de difícil decomposição e o petróleo é algo que está acabando. Então, significa que a gente tem que retornar a coisas que possam ser, né, possam ser produzidas, né, de produtos, né, da natureza que a gente consegue produzir mais vezes. Atualmente é difícil imaginar como seria a nossa vida sem plástico, pois eles estão nas embalagens, nos carros, nos aviões, nos canos hidráulicos, nos computadores, nos celulares, nos móveis, nos eletrodomésticos e assim por diante, tá? Aqui nós temos os plásticos que podem ser recicláveis e os que não podem ser recicláveis. Então vamos lá. Material feito com PVC rígido, copos, pratos, potes, embalagens plásticas, tampas plásticas, garrafas PET, CDs, DVDs, sacolinhas plásticas, filmes plásticos, tubos de pasta de dente, embalagens de produtos de higiene e beleza e assim por diante. O que não pode são os plásticos termofixos, né, que são usados aí na indústria
eletroeletrônica e na produção de alguns computadores, telefones e eletrodomésticos, cabos de panela, tomadas, embalagens plásticas metalizadas, tá? Espumas e esponjas de cozinha a gente não pode então reciclar, ok? Pessoal, o que eu queria falar com você era isso. Aqui a gente encerra o que pode e o que não pode ser reciclável. Nós falamos do papel, nós falamos do vidro, nós falamos agora do metal e terminamos com o plástico. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.